Olá Moçambique, muito boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Ação. Entramos em sua casa hoje para trazer mais um programa e mais um tema que nos foi proposto para esta quinta-feira. Lembrar também que pode muito bem acompanhar o nosso programa através das nossas plataformas digitais e também na nossa Rádio Ação 106.2 FM. Para hoje trazemos um tema bem, só por ele já traz muitas questões e vamos entender da melhor forma possível com o nosso convidado que está aqui conosco nos nossos estúdios. Vamos falar sobre espíritos territoriais. O que são, afinal de contas, espíritos territoriais? Será que existem? Será que eles têm uma forma de agir? Como é que eles agem? Isto e mais um pouco vamos poder descobrir aqui no nosso programa. E passo já a cumprimentar o nosso convidado, Reverendo J.C. Maloa. Muito boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde. É sempre um prazer estar aqui na TV Ação e podemos compartilhar da graça do Espírito de Deus com todos aqueles que nos acompanham, os que nos veem e os que nos ouvem, né? Eu gostaria de mandar uma saudação, pode ser? Exato, eu gostaria de mandar uma saudação para o pastor Luís Betuel Maposse. Gostaria de dar aquele abraço muito forte e mais uma vez desejá-lo felicidades no seu livro. Tive o privilégio de lê-lo todo e brevemente vou lhe procurar, pastor, para tecer alguns comentários aí sobre a Meta Capital. Exato. Que Deus possa o abençoar e olha, estamos à espera do próximo livro, não é, pastor? Exatamente. Muito obrigada, J.C. Maloa, por ter aceito o nosso convite. E vamos ao que nos traz neste lugar. O que são espíritos territoriais? Sei que existem, como é que eles agem? Bom, nós temos que primeiro entender um pouco daquilo que é a genealogia, se podemos assim chamar, dos espíritos, ou por outra, a origem dos espíritos. É um pouco complexo até falarmos disso, porque se nós entrarmos para a Bíblia, iremos aprender que ela foi feita de Deus para os homens e ela trata ou versa-se mais sobre assuntos que dizem respeito ao homem na sua interação com o mundo. Então a Bíblia não especifica como é que Deus fez os anjos, qual é que foi a sua formação, tão detalhadamente como faz quando, por exemplo, vai explicando sobre a criação de Deus, de Adão, mas nós, ou do homem, né? Mas nós entendemos que os anjos são seres espirituais, igual a Deus, tem uma gênese do próprio Deus, portanto são parte do próprio Deus, são extensão do próprio Deus, assim como o homem também é uma extensão do próprio Deus. O homem apresenta espírito, os anjos também são seres espirituais, no entanto na sua matéria, na sua forma de ser, elas são basicamente energia, luz, que é a composição, por assim dizer, espiritual, a composição do espírito que compõe os espíritos. Okay? Assim sendo, algumas das coisas que os anjos podem fazer, nós, como seres em matéria, no corpo humano, não conseguimos, como, por exemplo, atravessar uma parede, sair de um ponto para o outro num tempo recorde. A velocidade do homem é limitada em comparação à velocidade dos anjos. Podíamos assim dizer que o anjo, por ser um ser de energia, um ser de luz, feito de luz, ele movimenta-se à velocidade da luz, portanto é muito rápido. Exato. Nós encontramos isso na própria Bíblia, não é? Os anjos desaparecem rapidamente, por exemplo, quando eles foram para resgatar. E aí? Na verdade não iam resgatar, eles iam condenar Sodoma e Gomorra, mas depois tiveram que resgatar a família de Ló, não é? Nós percebemos ali a rapidez com que eles tiraram Ló e a sua família da casa para fora, devido aos eventos. Eles têm o poder da transfiguração e muitos outros poderes que lhes são atribuídos, não é? Que lhes são atribuídos. Então, basicamente, os espíritos funcionam
tanto no mundo espiritual, eles agem no mundo espiritual, como também agem no mundo físico. No entanto, para os espíritos agirem no mundo físico, eles necessitam de legalidade. Ok. Eles precisam de uma autorização para que possam performar no ambiente material, neste ambiente em que nós nos encontramos. Daí que, se nós olharmos para o livro de Gênesis, nós vamos perceber que Adão, ou melhor dizendo Eva, ela é tentado por uma serpente que foi incorporada por um espírito. Porque Adão não tinha legalidade para estar ali naquele lugar. Então Exato. teve que entrar dentro de uma serpente e assim se comunicar com Eva. Como que eu vou descobrir o Assim também defeito tem de uma sido placa? nos dias de hoje. Os demônios continuam também entrando nos seres vivos, nos humanos, ou nos animais, ou em qualquer outro ser que apresenta as portas necessárias para que ele possa entrar, e aí eles performam o que é necessário performar dentro do mundo material. Nós estamos num mundo, por exemplo, em que para eu movimentar este laptop, por exemplo, eu preciso de ter comigo um corpo material, um corpo físico. Um espírito, ele não vai movimentar a matéria da mesma maneira, embora o possam fazer. Nós já podemos testemunhar casos em que um copo se movimentou sozinho, ou uma lâmpada arrebentou-se por nesse vídeo nós efeitos vamos ter uma sobrenaturais, ou mesmo 3 zeros, o que a algum gente acidente faz? aconteceu por efeitos sobrenaturais. Porque Há aqui tanto poder faz, a nos ponteira espíritos aqui para influenciarem a matéria de maneiras em que elas possam se movimentar, possam se deslocar e por aí em diante. No entanto, é muito mais complexo fazê-lo fora de um corpo, porque o corpo tem, de facto, legalidade sobre We use our smartphone as every coisas deste mundo. Portanto, aqui estávamos a tentar, mais ou menos, vislumbrar aquilo que é o espírito e como é que eles interagem, não é? Como eles vão interagindo com a matéria e como nós, de alguma maneira, acabamos sentindo estes efeitos no nosso dia a dia. Agora, voltando já à sua pergunta, pode Exato. reformular mais ou menos, por favor? O que são espíritos territoriais e como é que eles agem, se é que existem? Maravilha. Pois. Os espíritos territoriais, para nós respondermos essa pergunta com uma clara evidência, nós precisávamos de ler o livro de Daniel, capítulo 10, Ok. que é o que dá-se uma certa ênfase à questão territorial na relação dos espíritos. Mas antes de nós entrarmos para Daniel 10, eu vou contextualizar um pouco até para que as pessoas aí de casa também possam perceber algumas E aí, pessoal, vicissitudes atendendo a da vários questão territorial pedidos, dos espíritos. hoje Quando nós iniciaremos Deus uma faz sequência de Deus faz vídeos os anjos, que mostrará de né? uma forma A Bíblia muito retrata que houve simples uma guerra nos para céus, que servem os Satanás e os componentes seus anjos eletrônicos. são É claro que devido à julgados grande para quantidade de a componentes terra, existentes, ok? nós Depois temos ali selecionaremos alguns temos deles ali a para cada tentação vídeo. do No vídeo de hoje, coisa nós falaremos sobre de Adão e Eva, temos a queda do homem. Olá, pessoal. Não é? Hoje E depois a queda de toda a humanidade depois do pecado de Adão e Eva. No entanto, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que começa por dizer, no princípio Deus criou os céus e a terra, no versículo 1, no versículo 2 diz, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ok? Nós subentendemos por esta passagem que o Espírito de Deus, ao pairar sobre a face das águas, estava fazendo uma demarcação territorial, estava fazendo uma demarcação sobre algo que não era, naquele momento, vamos assim dizer, lícito que pudesse acontecer fora da esfera do controle do Espírito Santo. Exato. Nós temos também uma situação similar quando Deus tira Adão do jardim do Éden, e a palavra de Deus diz que é colocado sobre o jardim uma espada, não é, que circundava e não deixava, ou não permitia que eles voltassem para aquele lugar. Portanto,
a Jardim do Éden passa a ser um território proibido para os homens voltarem lá. Exato. Haja vista que o homem cai, ok, e sai de uma dimensão para outra dimensão, porque se nós olharmos para o livro de Gênesis e encontramos as demarcações territoriais de onde o Jardim do Éden se encontrava, ainda que nós, na dimensão em que nós nos encontramos, arqueologicamente fôssemos procurar, não conseguiríamos com muita clareza definir que foi exatamente aqui onde o jardim estava implantado, ou um e outro vestígio, né, físico deste mesmo jardim. Agora, percebemos que dali para frente várias coisas vão acontecendo, como por exemplo temos o dilúvio, né? Temos ali também, dentro do contexto diluviano, o Noé sai da arca e encontra também outro tipo de conflitos mais à frente com o nascimento dos seus filhos e a maneira como os filhos de Noé também vão se posicionar. Temos, por exemplo, na Babilônia, a Torre de Babel, okay? A maneira como aquele povo se posicionava. Olá, pessoal, depois também estamos de volta a maneira com mais como uma Deus videoaula afasta aquele o resistor confunde as limitador. línguas e eles são Por enquanto, afastados e estamos espalhados usando sobre a terra. E à medida que eles vão se pelos dois afastando LEDs. sobre a terra, Olha nós só, encontramos uma corrente características de mais de específicas 60 destes homens miliamperes. dentro Se quisermos do resolver território em esse que iam problema, ocupando E pecados, aí, pessoal, forma de agir, de ser estar, que foram consequência também deste proliferar do homem sobre a face da terra. Até aí nós estamos a falar de assuntos que têm a ver com a história bíblica, que têm a ver com o contexto histórico, factual do que aconteceu. Exato. No entanto, por detrás destes aspectos físicos, históricos que nós podemos vislumbrar, ok? Nós percebemos pela palavra de Deus que, através de Efésios capítulo 6, a Bíblia diz a partir do versículo 10, mais especificamente do versículo 12, que a nossa carne não é contra, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra espíritos em lugares celestiais. Então, depois ali ele vai falando de principados, potestades, príncipes no lugar das trevas e por aí em diante. O que é importante aqui nós percebermos com Efésios capítulo 6 é que, embora nós tenhamos a concepção de que Satanás é um espírito caído, ok? Não podemos daí depreender que Satanás vive no inferno, está confinado ao inferno e de lá não sai. Nós encontramos na Bíblia várias passagens em que Satanás interage não só com os seres na terra, pessoal. mas também ele sobe para lugares celestiais e debate até dentro de algumas atmosferas ali em que estão sob controle do próprio Deus. Exato. Então, Efésios capítulo 6 nos ensina que a nossa luta é contra seres em lugares celestiais. Pois. Então, se a Bíblia diz que a nossa luta é contra seres em lugares celestiais, nós precisamos de perceber que Satanás se encontra aonde? Em lugares celestiais. Pois. Okay? Isto é muito importante as pessoas saberem, porque, como eu disse aqui, geralmente a gente, quando pensa em demônios, a gente pensa, estão a vir de baixo, surgem de baixo, eles vivem lá embaixo e eles agem somente de baixo para cima. O que nós entendemos aqui é que os lugares celestiais são lugares de batalha, de acordo com Efésios capítulo 6, e são lugares em que nós precisamos de prestar muita atenção, porque nestes lugares nós encontramos estes conflitos entre os seres do bem e os seres do mal. Exato. Até aqui nós estamos juntos. Pois. Pois então, Daniel capítulo 10. A Bíblia, ela diz e ensina o seguinte, a partir dos versículos... vou ler a partir do versículo 2. Diz assim: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando e não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Eu vou começar do versículo 1.
No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Então, naquela ocasião, versículo 2 nós já lemos e o versículo 3. 4. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre, e olhei para cima e diante de mim estava Olá, um homem pessoal. vestido de linho Hoje com um cinto de couro encerrar puríssimo com na essa cintura. serrinha. Seu corpo era como berilo, o rosto E como na relâmpago, os olhos do como Monte tochas acesas, os braços e pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz era como som de uma multidão. Somente eu, Usaremos Daniel, agora tive a visão. o Os que me gerador acompanhavam nada viram, mas para foram tomados de acender tanto pavor que essa fugiram outra e se maquete. esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela Uma grande maquete visão, com fiquei sem forças, 32 muito pálido, LEDs. e quando desfaleci. Então eu ouvi falando e ao ouvi-lo, caí prostrado o rosto em terra, perdi os sentidos. 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao Olá, que vou lhe pessoal, falar. bom dia, boa Levante-se, pois eu fui enviado a Vamos você. terminar positivo do Quando capacete. ele me disse isso, pus-me em pé Tem muito o que tremendo. E fazer. ele prosseguiu: não Como tenha vocês medo, podem ver, Daniel, eu usei, desde o primeiro dia em que os você decidiu próprios buscar o terminais, entendimento e apenas humilhar-se diante eu dei do seu alguns Deus, graus neles suas aqui palavras para foram que vidas e eu eu não vim a usasse outros resposta fios e a ficasse elas. um negócio Mas bem o mais príncipe do bonitinho reino da aqui, Pérsia certo? me resistiu Agora, durante o que é que nós 21 vamos dias. fazer? Nós Então vamos Miguel, um dos alimentar para ver se príncipes o nosso supremos, circuito veio vai em funcionar. mim, em minha Para isso, ajuda, você pode pois eu usar- fui impedido você de pode usar continuar duas ali formas. com os reis da Pérsia. Você pode Então usar preste uma atenção bateria a de esta passagem 9 das Sagradas volts, Escrituras. né? Se Ah, você quiser Daniel tem transportar esta esse revelação, projeto por aí, fica ele pode até servir para que você coloque na sua bicicleta. Fica ele perturbado Você já com a pensou? mesma, Se busca você a tá resposta pedalando diante à de noite Deus e quer avisar e entra em alguém, jejum. né, que aí você Só porque está ali, acontece é que você monta esse projetinho quando ele que é entra em jejum, extremamente a fácil de montar e resposta barato, conecta uma à bateria oração 9 dele volts, leva 21 põe dias em a um chegar. suporte, eu acho que E depois eu quando vou o fazer isso anjo para vem demonstrar ter aqui, com põe um ele, suporte, ele coloca dá-lhe atrás do a selinho da tua seguinte bicicleta, revelação. e aí você vai Diz, ter olha, uma sinaleira, desde o primeiro dia né, em que você para que decidiu as buscar pessoas te entendimento e vejam. humilhar-se diante de Você Deus, pode suas palavras conectar, foram você ouvidas. pode usar, Quer dizer, o primeiro dia que ele uma bateria 9 entra em volts, oração, você Deus pode usar um ouve carregador a oração de dele e a celular, resposta de foi lhe 5 dada. O volts, anjo né? desce Aí com a fica resposta a seu para dar. critério. Só que Vamos conectar aqui. no versículo vamos usar 13 a diz: bateria o do nosso celular, a príncipe do bateria reino da 9 volts, Pérsia né? me Pra ficar mais resistiu. fácil, certo? Este anjo, quando Então, trazia a eu vou resposta soldar para Daniel, o polo houve uma positivo da resistência nossa aonde, bateria. mais uma vez, em lugares desse lado. celestiais. Exato. Então, houve uma resistência para que a resposta não chegasse a Daniel. E o polo Ok? negativo, E essa, eu vou essa soldar resistência aqui levou 21 nesse dias, outro lado até aqui, ó. que teve que se enviar Miguel, Perto do transistor um aqui, dos no príncipes, um transistor. dos príncipes supremos, ok? E aqui é Ok? importante explicar Ele uma vai ficar coisa. assim. Um dos Agora vamos príncipes supremos, conectar a a palavra nossa aqui bateria. traduzida é um dos arcanjos, Ok. ok? Então, isto aqui é para explicar um erro que é comum as pessoas cometerem quando estão a fazer estudos de angelologia, quer dizer que há apenas um arcanjo, não é? O que a Bíblia nos ensina aqui é que Miguel era um dos arcanjos, ok? Exato. É o que a Bíblia nos explica aqui. Então ele diz que um dos arcanjos veio ao meu auxílio, no caso específico Miguel, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora, outro aspecto muito importante aqui é que Daniel estava em Babilônia, ok? Mas, quando ele faz a oração, o anjo diz a ele que o príncipe da Pérsia é que o impede de trazer a resposta exato. para Daniel, que se encontrava em Babilônia. E Babilônia estava ali, a fazer a fronteira com a Pérsia, que eram dois reinos que ombreavam ali pela hegemonia territorial naquela época. Portanto, estando Daniel em Babilônia, ele recebe oposição de demônios que operavam aonde? Na Pérsia. Exato. Ok? Então, e veja, o nível destes demônios, né? Porque ele chama aqui de, no versículo 13, diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia
Então, dá-nos a entender que está-se a tratar aqui de principados. Exato. Não é? Então, o que é que são principados? Principados são demônios que agem sobre aspectos estruturantes de um governo, de uma nação. Olha, eu gostaria aqui de fazer uma pequena leitura de Efésios capítulo 6, só para Exato. dar uma pequena contextualização em relação a estes... em relação a esta hierarquia angelical que nos é apresentada aqui. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais das trevas. Deixa-me ler isso aqui em João Ferreira de Almeida. É um pouco mais incisivo. Vou abrir aqui na minha Bíblia. Eu geralmente, E aí, galera, tudo quando bem? venho para Vou aqui, mostrar trago agora para vocês. 2, 3 Bíblias por causa destas questões Tá. de versões. Exato. Mas nós podemos ler aqui, eu tenho João Ferreira de Almeida, Efésios, já estou lá 6, versículo 12. Diz assim, pois é, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, ok? Então, esta é uma categoria, principados. O que são principados? Principados são, o que nós chamamos, quando nós chamamos de, o que é um principado? Quando nós dizemos, temos um rei, esse rei exerce sobre um território um reinado. Temos um príncipe, esse príncipe exerce sobre um determinado território um principado, ok? Então, é alguém que governa sobre uma determinada região. Então, quando nós dizemos assim, nossa luta é contra, mas sim contra os principados, nós estamos a falar de demônios que exercem autoridade sobre uma determinada região, sobre um determinado principado. São Exato. príncipes que governam sobre um determinado principado, uma determinada região. Então, temos principados, potestades. Potestades ou governos são aqueles que, abaixo dos principados, recebem ordens destes para exercerem sua autoridade e poder sobre determinadas regiões. Depois diz, contra os príncipes do mundo destas trevas, que aqui nesta outra passagem das Sagradas Escrituras diz forças espirituais diz assim, contra dominadores deste mundo. Aqui diz dominadores, aqui diz príncipes deste mundo de trevas. O que é que são dominadores? Dominadores seriam espíritos também que exercem um domínio sobre determinada área, determinado contexto, determinada esfera de atuação. Por exemplo, seria uma espécie de demônios que dominam sobre a área, por exemplo, da economia, Exato. ou sobre a área da cultura, ou sobre a área da política, Exato. ok? Dominadores. E por fim, teríamos aqui hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Então são hostes, ou por outras, olhando aqui para outra a tradução nossa, seriam forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, estas 4 hierarquias que nós encontramos aqui, importa referir que nós temos dos 2 lados da moeda. Nós temos principados do lado satânico, mas também temos principados do lado divino. Pois. Nós temos potestades de um lado e do outro, ok? Que são, vamos assim dizer, as patências ou as hierarquias de atuação de anjos no contexto de interação com determinadas regiões. Explicando isso, voltando para o livro de Daniel, nós encontramos ali que um principado impede um outro príncipe de trazer uma resposta para entregar a Daniel. Exato. Haja vista que esta visão que Daniel teve Simplesmente era sobre uma profecia estruturante sobre questões de poder
que iriam influenciar as gerações futuras, ok? Então, nós estamos ali numa hierarquia de revelação muito profunda e que não era oportuno da parte do principado satânico que essa revelação fosse entregue a Daniel e que nós hoje pudéssemos fazer o estudo dessa mesma revelação, ok? Então, os espíritos territoriais têm como objetivo subjugar determinado território a favor daquilo que é o beneplácito do seu mais alto e elevado rei ou dominante naquela atmosfera ou naquele reinado. No caso concreto, se nós estivéssemos a falar do reino das trevas, nós estaríamos a falar de Lúcifer, ok? E se nós estivéssemos a falar, por exemplo, do reino de Deus, nós estaríamos a falar de Cristo. Agora, outro aspecto muito importante é que quando nós temos todo tipo de divisão que nós temos aqui na Terra, na face da Terra, territorial, por país, por continente, vamos lá começar por continente, por país, depois por província, ou se for um estado federal, vamos chamar de estado, por estado, não é? Depois por distrito, aquelas divisões territoriais que nós conhecemos. Exato. Como elas são. Falamos de Europa, África, Américas e por aí em diante. Na Europa nós temos Espanha, Portugal e por aí em diante. Cada uma dessas zonas com a sua língua e com a sua cultura, exato, com a sua forma de ser e estar, até com os seus comportamentos. Vamos para a Ásia, idem aspas, quando descemos para a África. Okay, toda esta divisão territorial que nós encontramos e as suas vicissitudes ligadas à mesma, precisamos de entender que antes delas se efetivarem aqui na Terra, na nossa dimensão material, elas se efetivam no espírito. Antes de nós termos uma divisão territorial aqui na Terra, há uma divisão territorial que acontece em regiões celestiais. Isto é muito visível quando nós analisamos questões de países que entram em conflitos territoriais, às vezes mesmo dentro do próprio território, conflitos para a divisão do território. Nós já tivemos aqui, por exemplo, em Moçambique, um debate se iríamos dividir Moçambique a sul do Save e a norte do Save, por exemplo, ok? Que depois acabou não vingando essa ideia, mas já tivemos esse debate. Nós tivemos, por exemplo, a divisão territorial que aconteceu em África com a Conferência de Berlim. E nós podemos pensar que na Conferência de Berlim estavam sentados ali apenas europeus, pessoas de raça caucasiana, a discutir divisão territorial africana, somente naquilo que nós poderíamos ver, entender ou hoje analisar através dos nossos livros de história. Mas por detrás daquele encontro, por exemplo, havia um debate espiritual muito forte que estava a acontecer. Exato. Porque aquelas pessoas estavam ali sob influência de espíritos que determinavam o rumo dos acontecimentos. Exato. Nós já tivemos aqui em África um homem que quis fazer um mapa cor-de-rosa, não é? Estas ideias, vamos fazer um mapa cor-de-rosa, ou vamos criar uma União Europeia, vamos dividir um determinado território. Antes dessas ideias serem conceitos humanos, elas têm uma inspiração espiritual. E de onde é que vem essas inspirações? Vêm de principados. Okay. Alright? E é por isso que nós temos aqui no livro de Daniel principados da Pérsia influenciando ideias, acontecimentos em Babilônia, fazendo guerras territoriais, celestiais em Babilônia, para que revelações ou acontecimentos naquela determinada região fossem influenciados por príncipes. E quando nós estamos a falar de príncipes, estamos a falar aqui de espíritos, e no caso vertente, estamos a falar de demônios que agiam na Pérsia. Exato. Então, é o objetivo destes demônios, por exemplo, quando nós fazemos uma análise de acontecimentos em África, ok? Você pode perceber, vamos lá para aquilo que é o contexto moçambicano, que as pessoas vão estar mais familiarizadas aí em casa. Nós fomos uma nação que surgiu que tem raiz
de conflito, guerra, não é? A nossa independência veio através de armas. Até porque nós temos uma arma na nossa bandeira, né? Uma KPM na nossa bandeira, Pois. que simboliza esta guerra, esta luta que nós tivemos para alcançar a nossa libertação. No entanto, depois de nós termos alcançado esta libertação, nós não tivemos aqui momentos sólidos, por assim dizer, de paz efetiva. Nós sempre estivemos envoltos a conflitos. E estes conflitos que tendem a ser armados, não é? Primeiro com a guerra civil, depois da guerra civil nós tivemos alguns conflitos ali, algum choque que veio do grupo, por exemplo, não foi do grupo, não, foi da saída da Cama, da capital para Nampula, e depois houve todo aquele conflito que ressurgiu, que alguns soldados da Renamo voltaram para as matas até ao DDR. Pois. Depois do DDR, o que nós tivemos? Nós tivemos um pequeno grupo que não estava satisfeito com o processo, que voltou para as matas e reivindicava um enquadramento diferente daquele que estavam a ter naquele momento. Isso também trouxe-nos um outro conflito. Depois que o Mariano acabou morto nesse mesmo conflito, e quando pensávamos que provavelmente haveríamos de assistir um calar de armas, tivemos o problema de terrorismo em Cabo Delgado. Portanto, somos uma nação cujo derramamento de sangue já vem de longa data. Se nós olharmos, por exemplo, para o contexto da própria colonização, foi um contexto de guerra, porque o colono teve que entrar e houve ali algumas lutas e também houve alguma resistência por parte de alguns reis que já estavam estabelecidos em Moçambique naquele tempo, os Farlais, os Gungunhanes e por aí fora. Antes disso, nós tivemos também conflitos territoriais entre estes mesmos reis com outros que ocupavam outras regiões dentro do contexto das guerras Ndau, Nguni, Tsonga que tivemos aqui na nossa nação. Por exemplo, aquela zona de Manjacás, reza a história que foi uma zona com muito conflito, com muito derramamento de sangue. E certa vez este nome Mandjakaze significa aquele que come sangue, né? Njangati, okay? O que come sangue, por causa das guerras que houve ali e de muito derramamento de sangue que ocorreu naquela região. Portanto, nós estamos a vir estamos a construir uma nação, um Estado-nação, por cima de conflitos, de guerras, e mesmo neste momento que estamos aqui a fazer este debate, esta conversa, percebemos que as guerras elas não cessaram, que as mortes continuam. Agora, vamos lá tentar entender por que é que nós continuamos sistematicamente neste conflito de derramamento de sangue, de tiros, de morte e por aí em diante. Isto é uma questão espiritual. Okay. Não é somente uma questão de problemas estruturantes que nós fomos tendo com o desenrolar da história, não. Não. Há espíritos territoriais, e não é só Moçambique. Nós vamos um pouco pelos países africanos, Angola, ali nos Grandes Lagos, alguns países da África Ocidental, são regiões com conflitos sistemáticos, guerras sistemáticas. Isto tem que ver com espíritos territoriais de guerra, especificamente, espíritos territoriais responsáveis por trazerem guerras e este tipo de ação demoníaca, conflitos para derramamento de sangue, sendo que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Portanto, espíritos territoriais são estes espíritos que agem de uma maneira num determinado lugar, de outra num outro determinado lugar, influenciando comportamentos, forma de ser e estar. Quando um presidente da República entra numa nação, sobe para aquela cadeira de presidente, é por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos orar por ele. Okay. Por que nós temos que orar por ele? Por que nós temos que orar pelo presidente? Por que temos que orar pelo governador? Temos que orar pelo presidente do município? É que aquela cadeira em que ele se encontra,
além de ser uma cadeira física em que ele vem, senta e toma decisões, ela é também uma cadeira espiritual. Há naquela posição uma autoridade espiritual. E dependendo de como aquele homem que ocupa aquela cadeira naquele momento está preparado espiritualmente, ele pode ser influenciado a trazer bênção para a nação ou a trazer maldição e desgraça para a nação. Nós que temos um entendimento espiritual das coisas, precisamos de interceder. Podemos fazer isso aqui que Daniel fez, né? Orar, porque o presidente, por exemplo, está numa posição em que ele quer fechar um negócio, ele quer que a Total, por exemplo, invista em Cabo Delgado. Está ali, há um propósito, temos que investir em Cabo Delgado, isso vai nos dar divisas, com estes dinheiros nós vamos ter mais valias, vamos poder investir em aspectos estruturantes de desenvolvimento do país. Muito bom, vamos desenvolver Moçambique, boa coisa. Agora, será que os demônios que agem nesta nação querem que a nação desenvolva? Não, a resposta é não. Mas se eles vão influenciar negativamente para que este negócio dê certo, é importante que nós, os espirituais, que sabemos, conhecemos, que, vamos lá assim dizer, nos movemos neste mundo espiritual, entremos em oração e intercessão a favor desse assunto para que ele dê certo. Se não há esta intervenção espiritual da parte de quem é dotado para tal, ainda que haja boas intenções, ainda que a gente queira fazer com que as coisas fluam de forma positiva, elas não vão fluir. Agora, tem um outro aspecto que as pessoas costumam questionar muito, para depois lhe passar a palavra, sei que tens muitas questões. As pessoas questionam muito, olha, tá bem, e estás a falar disso, vocês oram, estão aí em África, tem este e aquele problema que nós acabamos daqui de mencionar, temos essas catástrofes e por aí em diante. Mas nós temos países, por exemplo, que são assumidamente países ateus, que neste momento, por exemplo, em termos de cristianismo, se calhar nem fluem tanto como Moçambique. Por exemplo, o Japão tem uma percentagem de cristãos que ronda aí aos 1% e de evangélicos anda aí 0,3%. Quase que não tem cristão no Japão. No entanto, são países desenvolvidos. Tem tecnologia, tem riqueza e eles, para dar e vender, ok? São países do primeiro mundo, ok? Mas nós aqui em África, em Moçambique especificamente, né? Evangélicos, acho que arronamos aí os 16% de evangélicos e se somamos todos que professam e dizem que professam o cristianismo, andamos aí uns 35% por aí, né? 35% de cristãos, um pouco mais talvez, mas a volta disso 35%, 38%, ok? Então, deveríamos ser muito mais abençoados porque somos a maioria, não é? Há mais cristãos, então há um número maior de evangélicos em comparação ao Japão e poderíamos fazer muito melhor economicamente em relação a eles. Por que não acontece? Precisamente pela forma como esses espíritos agem. Aquilo que eles demandam, por exemplo, de Moçambique, não é o mesmo que eles demandam do Japão, não é o mesmo que eles demandam da Malásia, da China, não é o mesmo que eles demandam da Espanha ou dos Estados Unidos ou do Brasil. Okay? Embora nós podemos encontrar muita similaridade entre África e Brasil, por exemplo, em relação a alguns aspectos ali, espirituais e até de cultura e muito mais, mesmo em termos de conexão, muitos escravos africanos emigraram para o Brasil. No entanto, mais uma vez, o que estes espíritos territoriais demandam, a maneira como eles agem, como eles influenciam é diferente. Logo, os resultados que vão surgir nestes diferentes países também será diferente. Eles podem fluir melhor numa determinada área e fluírem de forma negativa numa outra área que para nós, por exemplo, não é problema. Por exemplo, se nós falarmos do Japão, esta comparação estamos fazendo Japão e Brasil, nós vamos perceber que no Japão, o Japão é o país com o maior índice de suicídios do mundo. Né? Do mundo. Ali a pessoa teve uma pequena frustração, saiu, atirou-se de um prédio, atirou-se por baixo de um comboio. Né? Eles suicidam-se. É um espírito que age lá, mas que nós aqui, por exemplo,
Não, agora já temos, os índices de suicídio estão a aumentar aqui em Moçambique, mas não tanto quanto eles. Né? Nós não temos esse problema, especificamente falando. Então, veja só, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo essas condições financeiras todas, né, espiritualmente falando, né, nós estamos muito mais fortificados, né, temos um arcabouço muito mais, uma forma de ser está muito mais enrijecida em relação a eles. Pois. Eles são tentados de uma outra maneira. Eles têm problemas específicos daquela região. Então, olhando para o mundo espiritual como tal, é muito complicado, muito complexo nós dizemos que, olha, eles estão, por exemplo, melhor em relação a nós ou pior em relação a outros. O que nós temos que fazer é analisar que tipo de problemas espirituais nós temos e como é que a igreja, no caso concreto, tem que se posicionar perante esse problema. Se nós sairmos daqui, vamos fazer missões num outro país, antes de nós entrarmos e fazer essa missão, nós precisamos de perceber qual é o tipo de problema que aquela região tem e como é que nós devemos lidar com esse problema de forma específica. Se nós olharmos, por exemplo, para a questão de implantação de igrejas, vai perceber que tem zonas, mesmo aqui em Maputo, tem zonas em que se tu implantas uma igreja, tens mais dificuldades em crescer do que outras. Tem igreja que você vai implantar num sítio, daqui para aqui ela vai crescer, de repente já tem 100, 200, 300, 500 pessoas estão a vir. Tem outras zonas que você chega, faz a implantação da igreja e para ter 500 pessoas vai levar um pouco mais de tempo, por causa de batalhas específicas que têm a ver com aquela região onde você se encontra. Então, para você vencer, romper naquela determinada região, é preciso que você se dote espiritualmente, tenha esta visão espiritual para entender que tipo de conflitos é que se desenrolam ali e começar uma batalha espiritual de maneira que você possa romper e ser bem-sucedido no que você faz. Muito bem. Reverendo, estamos aqui a falar mesmo sobre espíritos territoriais. A priori já dá a perceber que são espíritos, não é, que existem sobre certos ou determinados lugares celestiais. Será que podemos relacionar espíritos celestiais com a feitiçaria? E se é que podemos relacionar, como é que estas coisas elas acontecem? Sim, podemos relacionar, sim. A feitiçaria é a revelação satânica de segredos espirituais para pessoas que buscam entendimento da parte do oculto, da parte de Satanás. Exato. Então, todo tipo de conhecimento que o homem adquire através do envolvimento em práticas inspiradas por Satanás dão aso à feitiçaria. Então, um feiticeiro é um indivíduo que detém um conhecimento privilegiado de assuntos espirituais que lhe fora revelado por espíritos satânicos. Logo, um feiticeiro, ele vai poder fazer coisas no mundo espiritual porque tem uma relação, um envolvimento, um pacto com estes espíritos que lhes dão a entender sobre segredos de coisas ocultas. Por exemplo, um feiticeiro, ele vai aprender através de revelação satânica que para ele ter acesso ao mundo espiritual, ele precisa de meditação. Ok. Então um feiticeiro, ele vai sair nas madrugadas e vai subir montes, ele vai ficar na floresta, vai se isolar durante algum tempo, vai ficar no silêncio e vai buscar estas informações espirituais
para poder performar nas suas ações noturnas, diurnas, naquilo que foram os trabalhos que vão ser lhe solicitados. E ele vai ter revelações de facto. Ele vai aprender coisas de facto. Por exemplo, um curandeiro tem remédios que ele vai aprender através da sua professora, né? No ato do Kuchailiwa. No ato do Kuchailiwa. Quando ela for lá aprender a ser curandeira, tocar os batuques e tal. Mas há uma parte, há um segredo, há um conhecimento ali que ela vai obter através dos espíritos, que vão falar com ela durante a noite, que vão fazer ela levantar e sair à procura de uma planta no mato, ou que vai lhe dar revelações sobre determinados segredos que a própria professora dela não lhe vai falar disso, né? Porque estes espíritos vão querer se comunicar com ela e lhe dotar dessas capacidades. Então, o feiticeiro, eu me arrisco até a dizer que muitos feiticeiros têm mais conhecimento, ou têm um conhecimento privilegiado sobre assuntos espirituais, têm mais conhecimento privilegiado de assuntos espirituais em relação a algumas pessoas cristãs, evangélicas, que não têm nenhuma curiosidade de buscar segredos do espírito. Então, o que acontece? Um feiticeiro vai, por exemplo, vai aprender a separar o seu corpo da sua alma. Vocês já ouviram dizer que aquele indivíduo voa, não é? Ele vai aprender, por exemplo, a fazer viagens chamam de astrais, acho que esse que é o nome que dão, né? Aquelas viagens que eles fazem nas noites, em que eles voam e monitoram determinado território. Né? Ele vai aprender isso. Não é algo que ele nasce sabendo, mas das suas práticas, buscas, pactos e por aí em diante, ele vai crescendo neste conhecimento. Okay? Então eu costumo dizer, por exemplo, que o curandeirismo é a primeira fase de iniciação para a feitiçaria. Tu começas como um curandeiro e depois vais descobrindo que podes fluir um pouco mais, não é? Te envolves em bruxaria, magia, não é? E por fim, feitiçaria, não é? Se bem que feitiçaria, ela acaba englobando todos estes níveis, elas são denominados de feitiçaria, mas nós colocamos feitiçaria com esta denominação, no sentido de que este indivíduo, de fato, é um mago, já é um feiticeiro cadastrado, ele está ali diplomado, né, por assim dizer. Da mesma maneira, as revelações sobre o espírito, sobre as coisas espirituais, nos são a nós que buscamos a Deus, revelados através de Deus, pelo Espírito Santo. Então tu tens dois caminhos. Tu podes aprender, tu podes aprender a buscar as coisas do Espírito através dos demônios, mas tu também podes aprender a buscar as coisas do Espírito através do Espírito Santo. Algumas destas coisas, elas são muito parecidas. Tem coisas que, tem regras que são muito similares. Só que depende de a quem ou para quem tu estás a fazer. Por exemplo, sacrifício. Quando alguém decide buscar Lúcifer, alguém decide buscar feitiçaria, essa pessoa vai fazer sacrifício. Porque ela vai ter que entrar em consagrações, vai cortar o corpo. Satanás vai dizer, olha, vamos lá, alguém, por exemplo, quer ficar rico, né? E busca um feiticeiro para tal, né? O feiticeiro vai dizer, olha, tu vais ter que sacrificar teu filho. Né? Tu vais ter que sacrificar. Ele sacrifica. Ele entrega o seu filho, o filho fica maluco, fica doente, ou mesmo morre. Para que ele
possa ficar rico. Vão dizer, olha, tem que dormir com a sua irmã, ou você terá que cuidar desta serpente, vai guardar no determinado sítio e tal, ou vai ter que beber sangue durante algum tempo, vai dependendo do tipo de trabalho que essa pessoa vai solicitar a Satanás. Mas há um sacrifício. O próprio curandeiro, para ser curandeiro, passa por um processo de sacrifício. Exato. Aqueles anos que ele passa na formação, aqueles cortes que ele faz, aquela coisa de andar em cima do carvão, né? Pisar o fogo, que tudo são sacrifícios que a pessoa faz. Exato. Depois disso, há comidas que ele não pode comer. É sacrifício. A questão de jejum. O jejum é demandado por Deus para aqueles que o adoram, mas Satanás também demanda jejum. Ok. Está a ver que são coisas parecidas? Exato. De onde é que Satanás aprendeu essas coisas? De Deus. Então, para você, por exemplo, ser um feiticeiro com algum gabarito, você tem que jejuar, tem que ficar dias sem comer. Alguns, por exemplo, entram, alguns desses pactos, as pessoas entram nos túmulos Ok. e ficam dentro de túmulos 7 dias, sem comer, sem beber. Quando começam a sentir fome, bebem da água que flui do cadáver, ou comem as vísceras humanas daquele corpo ali, para buscar poderes. São sacrifícios. Então, as pessoas se sacrificam muito para buscar o conhecimento das trevas. Mas quando elas vêm para Deus, elas já não se sacrificam. Não, Deus é pela graça, não precisa. Não, vamos lá orar. Não, agora não dá para orar porque eu tenho muito trabalho. Então, vamos jejuar. Não quero jejuar. Mas jejuam vocês que são fanáticos da igreja, estão todos os dias na igreja. Eu não quero saber essa coisa de jejuar. Ok, dá-me os seus dízimos, as suas ofertas. Chega na igreja, tira umas moedinhas e deixa ali e vai embora. Mas quando ele vai para o curandeiro, ele não leva moedinhas. Ele vai com uma mala cheia de dinheiro, James Bond. Vai dar ao curandeiro. Até quando entra na casa do curandeiro, começa por bater palmas lá longe, lá no quintal, começa a ajoelhar ali, começa a se arrastar, não é? Tenta na casa do curandeiro. Mas quando chega na casa do pastor, não é? Chega na casa do pastor, bate a porta com o pé, não é? É ou não é? Ok. Não é? Porque é homem de Deus. Pois. Mas quando chega na casa do curandeiro, tem medo até de falar. Chega ali, cuidado, respeito aqui, cuidado, não podemos sentar antes. Chega na casa do pastor, o pastor está ainda a tomar banho, pode chegar, pode sentar na sala, chega na sala, se atira. Estou na casa do pastor, não é? Na casa do pastor. Mas quando chega na casa do curandeiro, né? Senta onde? No chão. Ok. E não reclama. Está a ver? A forma como a gente não percebe as coisas espirituais, não é? A gente não valoriza, porque é homem de Deus, mas quando estamos lá no coração, há reverência. Quando é pastor, não há nenhuma reverência. Como é? Meu brado, vai ter com o curandeiro. O curandeiro, né? O pacto que tu fazes com o curandeiro, quando te dá certo, ou quando a coisa te corre bem, tu és chamado a devolver 50% mínimo. Ok. No mínimo. Mas, no mínimo. E as pessoas cumprem. Se o curandeiro chegar e disser, olha, tu tens que me trazer aqui um carro, tens que trazer aqui, como é que é, o doate de um terreno, e será das quantas, as pessoas levam. Apresentam. Mas quando Deus diz, olha, devolva 10% e faça de acordo com o seu coração, a gente não consegue. Estás a ver? Então, de facto, o feiticeiro, ele tem este conhecimento, este domínio das coisas espirituais, e os espíritos territoriais trabalham com estas pessoas dentro daquilo que é o propósito que eles pretendem para aquela região, para aquela nação, para aquele povo. É por isso que nós sabemos que tem zonas em que os curandeiros daquela zona são sobejamente conhecidos. Se você for tratado com o curandeiro daquele sítio, não vou mencionar nomes aqui,
Porque senão algumas pessoas vão correr para aquelas zonas à procura de serviços que não deviam. Ok. Se tu for tratado com curandeiro daquela zona, olha, cuidado. Há uma zona aqui dos pigmeus, no Congo, ok? Em que a manifestação demoníaca é terrível. Tu quando chegas lá, ok? E tem ido muitos pastores, falsos profetas, né? Ok. Muitos pastores, falsos profetas. Exato. Até não devia chamar de pastores, devia dizer falsos profetas, de tirar a parte de pastores. Mas é para as pessoas lá em casa Se entenderem. verem, São pois. pessoas que abriram igrejas, não é? Mas por detrás do mover deles está um espírito Que comanda. oculto Exato. que lhe comanda. Pois. Então eles vão nesses sítios, né? Eles viajam. Tu tens visto muita gente, por exemplo, a correr para a Nigéria. O que é que eles vão fazer lá? Aí eu vou te explicar depois. Vamos lá para Congo, depois vamos para a Nigéria se houver tempo. Ok? Tu chegas lá, és recebidos por aqueles homens, né? E lá há um espírito, né? Tem um rio, em que há um espírito que metade desse indivíduo é homem e metade crocodilo. Ok? E lá são feitos pactos de impactação. Acordos espirituais para que o espírito das águas flua naquela igreja e haja ali manifestação de autoridade, de poder, de adivinhação e por aí em diante. E pessoas vão lá à busca desses poderes. Na Nigéria, agora indo para a Nigéria, ok? Há ali uma casta de curandeiros, feiticeiros, que são especializados em iniciar pastores, entre aspas, falsos profetas. E o que é que acontece? O que é que se faz lá? Você chega lá, é recebido, primeiro tem que analisar se você tem um perfil para entrar dentro daquele grupo. Alguns vão, por exemplo, nas igrejas, ali, aquelas sinagogas, não é? E não entram dentro da estrutura mais interna, de onde acontecem esses pactos. Mas muitos aqui querem estar lá. Exato. Né? Admiram aquelas coisas e querem estar lá. Mas o que acontece? Tu chegas lá e és aprovado. Aliás, para ir lá tens que levar a tua James Bond, mais uma vez. Tem que ir, não pode ir de mãos a abanar. Chegas lá e és recebido. Analisam o teu caráter, se de fato alguém, porque não é todo mundo que pode ser curandeiro, feiticeiro. Ok. Tem características, vais guardar isso para um outro tema, vamos falar de características para ser um ocultista, não é? Tem características específicas e Satanás vai desenhando o perfil dessas pessoas desde tenra idade, são preparadas desde criança. Algumas são preparadas e nem sabem que estão a ser preparadas, não é? Pois então, tu chegas lá, analisam o teu perfil, o teu caráter para ver se és alguém que vai para frente, não volta para trás, tem ambição suficiente para fazer aquilo, força de vontade suficiente para fazer aquilo, ok? E depois passas por um processo de iniciação. Esse processo, mais uma vez, faz-se aonde? Nas águas. Uma parte dela é feita nas águas, em que, na calada da noite, você é levado para um lugar de onde espíritos são invocados. E esses espíritos, uma vez invocados, fazem ali uma simbiose consigo. É uma das fases. A outra fase é o intercurso sexual, em que essas pessoas se envolvem com esses espíritos, ou com esse espírito. Dentro dessa fase de envolvimento, nós temos também relações sexuais ilícitas, porque relações sexuais é um veículo forte para a transmissão de espíritos. Exato. Sempre que alguém se envolve sexualmente fora do casamento, ela está fazendo ali transferências de espíritos. Exato. Essa é uma outra fase. Tem a fase do banho, que é a fase em que te colocam dentro de um panelão com ervas aromáticas e algumas misturas que são ali colocadas. Podem te meter dentro de uma sala em que você entra sozinho, nessa sala, entras para o banho, preparam-te as ervas e as pessoas saem e a sala fica sem ninguém e de repente aparecem ali espíritos. E esses espíritos vão falar consigo. Ok? E vão te dar algumas instruções sobre o que você deve ou não fazer.
Depois tem a própria fase em que tem uma outra fase em que você já leva alguns amuletos, alguns objetos que te vinculam àquele pacto. São esses objetos que depois são enterrados nas igrejas, são pendurados em algum sítio. Como, por exemplo, você pode ser dado uma cabeça de um porco, e essa cabeça é enterrada na igreja. Depois de você passar por esse processo todo, você enterra essa cabeça na igreja, e à medida que aquela cabeça vai apodrecendo, os bichos vão surgindo, ok? As pessoas vão entrando. Ok. Então, cada bicho que vai comendo aquela cabeça vai simbolizando as pessoas que frequentam aquela igreja. Ok. Ok? Então, de repente, tu és uma igreja que estava ali, não parecia que não estava acontecendo nada, de repente, começa a vir muita gente que são chamados por esses espíritos que atuam naquele sítio onde você colocou a cabeça. Daí a importância dos amuletos, porque os amuletos dão, de fato, legalidade, legitimidade, funcionam como uma espécie de satélite para que aquela pessoa ou aquela pessoa que faz o pacto, por exemplo, possa se conectar com o espírito e também com as pessoas que ela quer dominar. Então você vai perceber que estas igrejas vão sempre ter a tendência de dar pulseiras, de dar cordões, ou de fazer as pessoas levarem areia da igreja para sei lá onde, ou darem água para a pessoa depois levar, mas tem que ser aquela água daquele rio, daquela piscina, daquela piscina, ou daquela torneira ali da igreja, e por aí em diante. Portanto, são pactos que são feitos, e estes acordos, de facto, têm também que ver com espíritos. Nós aqui em Moçambique, por exemplo, estamos a ter uma vaga de demônios. Isto que aconteceu em Daniel, da Síria vir para cá, estamos a ter de Nigéria vindo para Moçambique, não é? Exato. E conflitos espirituais que surgem por via disso. Nós que somos, vamos assim dizer, os cá da terra, né? Aqueles que têm a responsabilidade de professarem a palavra de Deus para com esta nação, precisamos de também nos posicionar espiritualmente para que estas influências não tenham o efeito desejado. Pois. Porque muitas vezes têm. Por exemplo, eu lembro-me quando a Igreja Universal trouxe aqui a Arca da Aliança, aquela Arca da Aliança, Exato. eu tive muitas guerras espirituais durante aquele período. Ok. Né? Eu tive que fazer uma peleja durante aquela semana no espírito por causa daquela arca. Quando, por exemplo, daquela tocha, houve uma tocha que circulou de Rovuma ao Maputo, Exato. não é? Foi nas primeiras eleições ou segundas coisas. Yeah. Tive também batalhas espirituais por causa daquela tocha. Da vez, por exemplo, que esteve da vez da Arca da Aliança, eu tive um sonho, eu sonhei, eu estava no cimo de uma montanha e vinha um grupo, uma legião de seres, Ok. assim com uma forma de dragão, que vinham marchando para Moçambique, eles vinham marchando e clamando pela nação moçambicana. E eu estava no cimo da montanha e eu via aquele grupo de espíritos marchando em direção à nação. E enquanto eles marchavam, o Espírito de Deus dizia: repreenda, 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 para que eles não tenham, para que eles não tenham ação, não tenham poder sobre as suas pretensões. E eu, no cimo da montanha, ia orando, ia repreendendo. E enquanto eu repreendia, um daqueles demônios sobe para a montanha, ok? E vem ao encontro de onde eu estava, ok? E começa a lançar dardos inflamados contra mim. E enquanto ele, com muita ira, lançava aqueles dardos inflamados, ok? Deus foi me revelando que aquilo eram os espíritos demoníacos que marchavam em direção à nação por causa dessa arca que estava vindo para cá. Ok? Então vai perceber uma coisa. Enquanto as coisas vão acontecendo aqui na Terra, há batalhas espirituais
que também vão acontecendo para que haja legalidade ou não sobre determinadas coisas espirituais que acontecem na terra. Então, o que é que nós, como homem de Deus, temos que fazer? Temos que nos posicionar. Se nós levantamos, né, os pastores levantam-se e dizem, não, eu me levanto como autoridade espiritual aqui em Moçambique. Espírito disto, ou espírito daquilo, espírito de prostituição, ou espírito da feitiçaria, ou espírito daquilo. Você não tem parte sobre esta nação. Enquanto eu estiver aqui como ministro de Deus, você não vai, os teus intentos não prosperarão nesta nação. E nós entramos em oração, entramos em jejum, fazemos o que fazemos, pregamos a palavra dentro das nossas igrejas, ministramos, ensinamos e por aí em diante. Satanás, ainda que queira ter os efeitos necessários ou desejados dentro da nossa ação, ele vai encontrar resistência. Exato. Porque o que acontece? Quando nós oramos, nós damos legalidade aos anjos de se oporem contra estes espíritos. Exato. Aí vem os Miguel, vem os outros anjos, se opõem contra estes, há uma batalha que acontece no mundo espiritual. E aquilo que eram os intentos deles contra a nossa nação não prospera. Muito bem. Muito bem, Reverendo JC Malua, penso que vamos dar continuidade com a nossa conversa, porque o tempo mesmo não perdoa, chegamos ao final e vou pedir que dentro de poucos segundos deixe ficar as últimas considerações. Já, só podemos dar mesmo continuidade, que Deus possa abençoar, nós vamos dar sim continuidade. Quero cumprimentar o pessoal da Igreja Discípulos de Todas as Nações no bairro Patrício Lumumba, que está a acompanhar. Um abraço forte para vocês e também aos pastores da COLEM, Convenção de Líderes Eclesiásticos de Moçambique, da qual eu sou secretário-geral. Eu quero agradecer a todos pelas orações, intercessões, que Deus vos abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem. Queremos também agradecer ao caro telespectador que esteve ligado ao nosso programa à tarde na sua tela. Voltamos amanhã com mais um programa especial para si. Até lá, fico bem.